Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é William Zaiton-Lian, eu sou coordenador do Núcleo Arriscado, um núcleo interdisciplinar de estudos de orientação lacaniana do Instituto Dalma. A gente se propõe a estudar a obra de Jacques Lacan, um psiquiatra e psicanalista muito conhecido, muito importante francês, que é um autor subversivo. É um autor que o estudo da obra lacaniana implica um risco na ordem do pensamento, um risco da prática clínica, e é um pensador iconoclasta, um pensador revolucionário. Agora, por quê? Então, por que Lacan e por que essa revolução? Bom, o Lacan nasceu em 1901, contemporâneo do nascimento da psicanálise na França, e ele teve uma formação que foi dividida tanto nos meios psiquiátricos franceses, ele é um médico de formação, foi um médico de formação, defendeu uma tese de doutorado sobre a paranoia, teve uma atuação clínica muito longa em hospitais na França, mas não só isso. O Lacan também foi uma figura que frequentou os meios intelectuais franceses, principalmente os meios intelectuais mais inovadores da filosofia francesa da época dos anos 20, 30, 40, 50, que é um meio dominado pelo existencialismo, pela fenomenologia, pelo marxismo na França. Então a gente sabe, que o ambiente intelectual francês nessa época era muito efervescente, figuras muito importantes como Camus, Sartre, Simone de Beauvoir, Merleau-Ponty, uma série de autores importantes estavam teorizando, e o Jacques Lacan ele tinha uma proximidade, ele conhecia pessoalmente essas figuras, ele circulava entre essas figuras, ele dialogava, tem diálogos silenciosos ou explícitos com essas figuras durante toda a obra dele. E não só isso, Lacan também frequentava os meios artísticos franceses, então teve uma relação de proximidade, de intimidade, de circulação entre, sobretudo, os surrealistas franceses, conhecia pessoalmente, era colega, conhecido do Salvador Dalí, ou Picasso, enfim, uma série de poetas, escritores importantes da cena intelectual francesa. E, quer dizer, isso já dá um pouco uma ideia de quem foi o Lacan, uma figura da psiquiatria, mas que não ficou enclausurado na psiquiatria. Estou dizendo isso porque ele frequentava meios muito subversivos, um pensamento muito inovador, e ele vai tentar trazer esse pensamento inovador para o meio psiquiátrico, que ele considerava um meio estagnado, um meio normativo, um tipo de abordagem da loucura e da cura que parecia, e não só na psiquiatria, mas na psicanálise também, muito ausentes da possibilidade de subversão, de uma possibilidade da abordagem da subjetividade do outro, de uma forma menos carcerária ou menos moralista, normativa. E a primeira forma que ele vai tentar fazer de subverter isso é trazendo para o meio psiquiátrico francês, algo que já estava entrando aos poucos, mas trazendo com mais força a psicanálise. Nos anos 30 a psicanálise está entrando na França. Inicialmente a França foi muito resistente às teorias do Freud, o que é compreensível porque na França autores de língua alemã eram... A França tinha uma tradição, pensamento psiquiátrico muito forte e sempre enclausurada ou fechada para o pensamento de língua alemã especialmente, mas de língua inglesa também. Então o Lacan ele se dá esse desafio de trazer, junto com alguns outros pensadores também, o pensamento do Freud para o meio psiquiátrico francês e repensar a psiquiatria a partir da psicanálise, partindo de uma noção do Freud que é muito curiosa, muito importante. O Freud não era um clínico da loucura, ele não atendia pacientes psicóticos, mas a teoria do inconsciente deu aportes aos psicanalistas para repensar o fenômeno da loucura. E a loucura do Freud, digamos, a loucura da noção de inconsciente, aplicada ao campo da atividade delirante, da loucura, acabou levando, essa loucura é pensar que o delírio pode ser interpretado. Ou seja, de que como Freud propôs uma forma de interpretarmos os sonhos, interpretarmos um ato falho, ou interpretarmos um sintoma, revelando
nesse sintoma, nesse sonho, nesse ato falho, um desejo que se articularia nas entrelinhas. Da mesma forma, o Freud nos ajudou a pensar, Lacan vai trazer isso para a sua atividade clínica, como a gente pode escutar o delírio? Escutar o que está sendo articulado ali pelo sujeito, no seu delírio, o que o sujeito está tentando responder, né? Obturar, né? Com o seu delírio, né? Com essa construção que se dá depois desse cataclisma imaginário que é o surto psicótico. Uma tarefa tanto, né, que exigia um trabalho intelectual, um trabalho clínico constante, né, e uma potência intelectual que o Lacan tinha adquirido em vários meios. E aí, a partir disso, o Lacan ele vai buscar fazer sua análise pessoal. Isso a gente está falando dos anos 30. Né? O Lacan ele vai buscar fazer sua análise pessoal. E aqui eu acho que tem mais um fator importante para a gente entender por que o Lacan depois foi se tornar um psicanalista tão subversivo. E o motivo disso é que a análise pessoal do Lacan foi uma análise malograda, uma análise não terminada, uma análise fracassada. O Lacan não gostava da forma de operar clinicamente de seu analista, que era uma figura muito importante do meio psicanalítico francês, um imigrado de origem judaica na França, que era o Rudolf Loewenstein. E o Rudolf Loewenstein, ele fazia parte de um grupo de psicanalistas que depois foi conhecido como os psicanalistas da psicologia do ego, que tinha uma concepção da psicanálise de que a psicanálise ela deveria propor um tipo de normalização do neurótico a partir da possibilidade do neurótico se identificar com o ego do analista. Então, assim, o neurótico ele tem um ego fraco e ele se identifica com o ego forte do seu analista e ele faz como um banquete identificatório com a figura do seu analista e fortalece o seu ego, se tornando a imagem refletida do seu analista, de certa forma. O Lacan, ele fez, se não me engano, 6 anos de análise com Loewenstein, e ele achava isso o fim da picada. Né? O fim da picada porque, primeiro, isso é um tapa na cara da subversão freudiana, que é pensar o sujeito na sua singularidade, no seu desejo mais singular e inconfessável. Ou seja, pressupor que existe uma subjetividade ideal do lado do analista, e quem é esse analista para se propor nessa posição de um ideal. Quer dizer, ele achava isso o fim da picada, achava que era uma forma de pasteurização da psicanálise, e isso é muito importante. Então ele faz 6 anos de análise com Loewenstein e continua as suas teorizações, tem seus reveses, seus conflitos com as instâncias da oficialidade da psicanálise, né, a Associação Internacional, a IPA, e vai levando a cabo uma teorização que se coloque no contraponto dessas teorias. Achava que a psicanálise estava sendo domesticada na sua intenção revolucionária, subversiva, que ela estava se tornando assim, um instrumento de redução da subjetividade, né, ao retrato de um analista. Né? E ele estava pensando formas de subverter isso. E aí, então, quer dizer, Lacan vai levando ao cabo dos anos 30, 40, uma série de subversões. Me parece que essas subversões elas chegam ao seu ponto mais elas atingem um tipo de maturidade, né, na teorização, mas não uma maturidade final, mas que coloca o Lacan no trilhamento, aí sim, de um percurso muito original, que o leva à possibilidade de ser mais do que só um pensador da psicanálise, mas um fundador de escola, um fundador de linha do pensamento, que é a partir dos anos 50, quando Lacan institui o seu seminário. Então, Lacan foi um psicanalista que publicou pouco em vida. Ele tem um grande livro, que são os Escritos, de 1966 só. Então, um livro de maturidade, 65, 66 anos Lacan tinha, mas que deixou um ensino muito extenso em mais de 25 seminários, né? Ou seja, uma transmissão fundamentalmente oral do Lacan para um grupo inicialmente muito seleto de analistas, escritores, filósofos, antropólogos, e depois, né, nos anos 60 em diante, para um grupo cada vez mais extenso de jovens, de psicólogos, de psicanalistas interessados nisso. E, a partir dos anos 50, então, o Lacan, digamos que ele bate com mais força na mesa, ele finca o pé
institui um ensino e tenta colocar em circulação as suas ideias a partir, e aí existe algo muito interessante no ensino do Lacan, que o Lacan ele vai subverter a psicanálise a partir de disciplinas irmãs ou disciplinas próximas da psicanálise, ou seja, o Lacan ele vai instituir um tipo de dialética disciplinar da psicanálise com outras áreas do conhecimento. Então, inicialmente, a gente pode destacar 3 diálogos interdisciplinares, aí retomo também um pouco o intuito do nosso núcleo, o núcleo arriscado, que é um núcleo que se pretende interdisciplinar, em diálogo, em dialética, não enfeudado na psicanálise, mas, quer dizer, testando e esticando as consequências clínicas e teóricas da psicanálise para outras disciplinas, para que a gente subverta a psicanálise e subverta as outras disciplinas. Isso é uma intuição que o Lacan teve nos anos 60, nos anos 50 e nos convida a fazer. E ele o fez inicialmente a partir de 3 disciplinas, principalmente. A partir da linguística saussuriana, né, Ferdinand Saussure, e Roman Jakobson, o Lacan vai pensar a psicanálise como uma cura pela linguagem, claro, mas vai tentar resgatar a função da fala e da linguagem na cura psicanalítica, dando muita ênfase, e aí é uma noção que ele apropria do Saussure, que é a noção de significante. Ou seja, quando a gente está lá escutando, analisando, quando a gente ouve um discurso em associação livre, menos interessa o significado, né, do que o analisando está dizendo, mas a relação que um significante, a gente poderia dizer muito esquematicamente que uma palavra encadeia e forma com a outra, de que o sujeito se mostra, se faz ver, se faz ouvir no intervalo entre essas cadeias significantes. Daí a clínica lacaniana ser uma clínica que presta muita atenção, que não insere elementos de linguagem na fala do analisando, mas opera a partir daquilo que o analisando traz, sempre opera a partir dos significantes do analisando. O analista ele opera os significantes do analisando, ele não faz uma intrusão significante, digamos, né? E questiona o que o analisando quer dizer com aquilo que ele diz. Digamos dessa forma que o Lacan vai se apropriar da linguística e vai tentar repensar ou reatualizar o estatuto científico da psicanálise como uma ciência da linguagem, também, né? Ou seja, como uma ciência que pudesse ser pensada, testada, comprovada. Isso é um debate que está muito atual, então, pensando a psicanálise, né, para além dos limites das ciências duras, das ciências médicas, psicológicas, né, também a psicanálise como uma ciência da linguagem, ou seja, de que haveria uma forma de você pensar a lógica das concatenações associativas do sujeito a partir de como a linguagem se estrutura para ele e ele se estrutura na linguagem. Então, a linguística seria um dos campos a partir dos quais o Lacan subverteu a psicanálise. Outro campo seria a antropologia. E aí o Lacan vai fazer uma operação muito interessante, e ele estava muito bem acompanhado nesse sentido. Ele era amigo pessoal do Lévi-Strauss, né? O maior nome da antropologia estrutural, o maior nome da antropologia dessa geração, antropólogo belga que inclusive revolucionou a antropologia pesquisando no Brasil, né, nos anos 30, em que o Lacan vai propor algo muito interessante, que ele vai tentar repensar a teoria do complexo de Édipo, ou seja, a teoria freudiana de como a criança se constitui em sua sexualidade, suas identificações, constitui a sua estrutura psíquica, constitui seu aparato psíquico, a partir da inter-relação com os objetos familiares, né, com pai e mãe, pensando de forma muito esquemática. O Lacan vai pensar, né, o que seria essa formação do sujeito num campo de inter-relações a partir de como o Lévi-Strauss está pensando essas inter-relações nas aldeias, nas tribos que ele analisava. Ou seja, o que o Lacan vai trazer para a psicanálise é uma abordagem no que ele vai constituir como um dos registros da experiência, que é o campo simbólico do sujeito. Ou seja, de que o sujeito ele se constitui num campo de inter-relações que determinam posições, determinam formas de se colocar na realidade, determinam formas de se posicionar frente, e aí é uma noção importante que o Lacan vai cunhar, que é como formas do sujeito se localizar e se colocar, se posicionar diante do grande outro, né? Pensando aqui o grande outro em um dos seus sentidos, como essa estrutura social, né? A partir do qual o sujeito se forma, né? No sentido de que ninguém se forma do zero, do nada, né? Todo mundo já nasce inserido num campo de inter-relações simbólicas que determinam, né, nossas posições, nossos lugares, etc.
e, eventualmente, o nosso mal-estar como sujeitos nessa posição, né? Tomar um pouco o que o Freud traz no mal-estar na civilização. Então, linguística, antropologia. E o terceiro campo seria a forma como Lacan vai se apropriar de um filósofo muito importante na história da filosofia, mas também pouco lido na França até aquele momento, que era o Hegel. Porque filósofo de língua alemã também, mas uma geração inteira teve a oportunidade de estudar Hegel, a dialética hegeliana, nos seminários do Alexander Kojève, né, que era um imigrado russo que ensinava na França também, Sartre, Simone de Beauvoir, todos esses, Georges Bataille, todos esses também frequentaram o seminário do Kojève. E o Lacan vai ler a Fenomenologia do Espírito, vai ler a obra de Hegel e vai se interessar muito pelo método dialético, vai pensar a psicanálise como uma dialética, né? Inicialmente como uma dialética intersubjetiva, nas relações, e aí acho que talvez, né, enfim, são muitas possibilidades de abordar essa releitura que o Lacan vai fazer a partir do Kojève, a partir do Hegel. Mas uma delas é que o Lacan ele vai repensar o estatuto do desejo. Outra crítica que o Lacan tinha aos psicanalistas da época é que um tema tão central na obra do Freud, a interpretação dos sonhos, o sonho é a realização de desejo, né? Os atos falhos, como a palavra trocada, né, revela o desejo inconsciente, um tema tão importante para o Freud, primeiro Freud, sobretudo, esquecido pelos psicanalistas dos anos 40, 50, o Lacan ele vai tentar relançar a aposta psicanalítica como uma interrogação numa dialética, né? Analista analisando, Lacan vai pensar analista analisando e a linguagem, né? Dentro do consultório, como uma interrogação sobre o desejo do sujeito, sobre o sujeito diante dos impasses éticos do seu desejo, a partir da obra do Hegel. Porque a partir do Hegel ele vai pensar que o desejo de uma pessoa ele se constitui a partir do desejo do outro. Então, o desejo do homem é o desejo do outro. Ou seja, deseja-se um desejo, né? Quando desejamos, né, formamos o nosso desejo a partir da tentativa de obter, captar, siderar o desejo do outro. Fora, né, as formas como Lacan vai repensar as temáticas da competição, da luta pelo prestígio, pelo reconhecimento, também a partir das suas leituras da obra do Hegel. E aqui é o ponto de início, né? Então, esse é o ponto, digamos, em que o Lacan começa os seminários, em 1953. É um momento também muito crucial para o Lacan, em que essa subversão que o Lacan está propondo na clínica, não só no pensamento, né, está começando a cobrar seu preço, porque começa a circular umas notícias de que existe esse psicanalista, psiquiatra francês que está fazendo sessões com um tempo diferente, que está fazendo intervenções diferentes, que não são aquele tempo, aquelas intervenções que a burocracia, a oficialidade que estipula, que não está vestindo aquelas roupas discretas, apagadas, né, sem cor, sem brilho do analista, está vestindo umas roupas chamativas, etc. E aí, em 1953, abre-se um processo para analisar se o Lacan e seus discípulos mais próximos deveriam ser expulsos da Associação Internacional. Um processo duríssimo que dura 10 anos, intensifica a subversão lacaniana, intensifica as críticas que o Lacan vai fazer a esses burocratas da psicanálise, intensifica as referências que ele vai trazer para repensar a psicanálise e leva, em 1963, 10 anos depois, à expulsão do Lacan da IPA. De 1963 em diante, um ensino que já era subversivo aí se dá não só à margem, mas fora da oficialidade psicanalítica. O Lacan se torna aí mestre de escola, né, chefe de escola, e aí dos anos 60, 70, ele continua a sua subversão, trazendo ainda mais elementos, né, para pensar a psicanálise. O Lacan tem uma teoria sobre o tempo, sobre a lógica temporal, vai trazer vai usar a geometria não euclidiana, vai usar lógicas não formais, vai usar a teoria dos nós. Lacan aí ele vai usar todas as abordagens possíveis, sofisticadas, novas, cibernética, né, dos anos 50 ainda, para tentar chegar a uma formalização sobre a estrutura lógica, né, portanto científica também, a eficácia científica, a transmissibilidade de uma lógica do processo analítico. Esse é o grande mérito da subversão lacaniana, é nesse sentido que ele funda uma escola, mas é nesse sentido também, e aí
digo isso para encerrar, que ele coloca um problema nas nossas mãos, e eu digo um problema no sentido bom, né? Um problema que nos convida à ação, convida ao pensamento, convida à reflexão, a nos juntarmos para pensar junto, para ler juntos, que é, ao mesmo tempo que o Lacan está muito interessado na transmissão de uma nova psicanálise, a transmissão lacaniana ela é uma transmissão difícil. É uma transmissão, não sei se digo difícil, a gente pode dizer que o Lacan fracassa em certos momentos na transmissão, no sentido de que ele permanece hermético, é um ensino oral, é um ensino então que diz, eventualmente diz, reformula de uma forma orgânica, em processo, é uma fala muito xistosa, uma fala muito engenhosa, Lacan com jogos de linguagem. Então, ler Lacan, ler os seminários, né, ouvir os seminários, tem algumas gravações, ler os escritos, texto muito denso, muito complexo, conceitos novos, é desafiador para quem é desafiador, é subversivo, né? Acho que quando a gente tem o primeiro contato com a teoria Lacan, a gente percebe, existe algo aqui, existe algo muito importante, existe algo que pode mudar a minha escuta, pode mudar a minha análise, pode mudar a minha atuação clínica, mas como me apropriar disso, né? Daí a necessidade de participarmos de grupos, participarmos de cartéis, de seminários, estabelecermos um percurso extenso, cuidadoso de formação, buscarmos uma boa supervisão, buscarmos uma boa análise e lermos Lacan, né, sem pressa, com o tempo necessário, sem, como ele sempre dizia, querer compreender rápido demais, né? Ou seja, compreendemos às vezes só depois, né? No processo ou depois, né? Bom, nesse sentido, parece que, dito isso, acho que já tentei deixar claro, não sei se consegui, mas tentei esboçar de por que é um autor tão subversivo, um autor tão fascinante, uma fala fascinante, uma teoria fascinante, mas ao mesmo tempo ele não vem de bandeja, né? Ele exige de nós um trabalho, e é esse trabalho que nós estamos dispostos a convidá-los a realizar junto com a gente, no Núcleo Arriscado e no Instituto da Alma. Venham participar desse risco com a gente. Um grande abraço.